Paz, queridos, retomamos segunda parte do nosso programa Renascer, nesta terça-feira, 14 de agosto, bênção do Senhor. Queremos dar uma continuidade aí ao nosso tema, que a gente começou ontem falando, já que o final de semana foi considerado aí Dia dos Pais. Vamos falar um pouquinho do nosso papai maior aí, nosso Abba Pai, nosso paizinho, nosso pai que nos ama. E ontem falamos um pouco a respeito disso aqui juntamente com o nosso presbítero Fioravante e a irmã Oliva, que estão viajando hoje. Que Deus abençoe nossos queridos irmãos. Tem uma boa viagem, estão indo para Goiás, para Brasília. Então, que Deus abençoe, vão lá visitar os filhos e que o Senhor cuide e guarde os seus servos nessa viagem em nome de Jesus. Nós queremos hoje continuar aí falando um pouco de paternidade de Deus, que nós temos hoje visto nos nossos dias, que a igreja há muito tempo ela teve órfão de pais. Tivemos lá nossos pastores que nos orientaram, nos lideraram, mas por muito tempo faltou para nós alguém que nos marcasse, alguém que nos envolvesse de uma tal forma que a gente pudesse dar um seguimento ao trabalho. E eu quero ministrar hoje algo a respeito disso. E o texto que eu quero usar é 1 Samuel, capítulo 17, o versículo 58. É um texto bastante interessante, que depois que Golias vem e começa a afrontar o povo de Deus, durante 40 dias está ali, perguntando se havia um homem em Israel que pudesse lutar contra ele. A Bíblia vai dizer que se apresenta Davi, um jovem, um menino, e ele se apresenta na frente do rei, onde tinha homens valorosos, homens fortes ali, que estavam com medo de enfrentar aquela situação, e ele se apresenta e diz que ele enfrentaria aquele gigante. E Davi vai então, derruba o gigante, pega a espada dele, corta a sua cabeça, e quando Davi está voltando, lá no capítulo 17, versículo 58, a Bíblia diz assim: e disse Saul, de quem és filho, jovem? E disse Davi, filho do teu servo Jessé, o belemita. Olha que coisa interessante. O Saul, ele estava preocupado, olhando para aquilo que os seus olhos acabaram de ver. Diz, meu Deus, mas de quem é esse querido? De quem é essa criança? Quem é o pai dessa criança? Porque foi algo tão assombroso que resolveu um problema para aquele rei. Um problema que estava agoniando, angustiando ele. E aí vem alguém e ele quer saber quem é o pai dele. Sabe? E é isso que hoje nós não vimos. Hoje nós continuamos vendo ainda que há uma carência por onde nós temos andado de pessoas que olham para a sua liderança e enchem a boca para dizer, esse é o meu pai, esse é o meu pai na fé, esse é o meu pastor, esse é o que cuida de mim. Porque, infelizmente, muitos hoje não estão sendo marcados, não têm tido uma identidade. E é uma coisa que eu prego para mim. Será que eu realmente estou marcando vidas? Porque eu preciso ter esse entendimento. E o relacionamento que Deus quer comigo e contigo não é um relacionamento de patrão empregado, não é aquele relacionamento de funcionário com gerente, não. Deus, ele quer ter um relacionamento comigo e contigo de intimidade, de pai e filho. Ele quer que tu reconheça ele como teu pai e ele quer que tu entenda que ele é que tu pode ser considerado um filho. Sabe, e às vezes a gente não entende o nosso lugar no reino. A gente não consegue compreender esse relacionamento. E muitas pessoas tiveram
alguma decepção com seus pais biológicos, e por ter isso, eles dificilmente vão conseguir ver Deus como pai. Porque a figura do pai está manchada na vida dele. Ou seja, quem sabe ele teve um pai que foi ausente, teve um pai que não marcou a vida dele. Eu vejo isso dentro da minha casa. Nós somos 9 irmãos. E muitos de nós fomos marcados pelo nosso pai. Eu aprendi com meu pai a fazer algumas coisas. O meu pai ele era uma pessoa simples, uma pessoa bem do interior. Ele quebrava pedra para sobreviver. E foi o que ele me ensinou a fazer. E eu, com meus 14 para 18 anos, ajudei muito tempo ele. Então ele me ensinou todo o ofício daquilo que ele sabia. Daquilo que ele trabalhava com maestria, ele me ensinou. Então, ontem nós falamos a respeito disso, né, que o filho só vai fazer aquilo que ele vê o pai fazendo. Então, se o pai fizer alguma coisa errada, ontem nós dizíamos isso, né? Se o pai vai passar no semáforo e ele não esperar o bonequinho verde e atravessar naquele tempo que dá, que ninguém faz, né? Aquele tempo que para de passar algum carro na CIS Brasil aqui, diz, agora vou ir, não vou esperar o boneco. Então, se tu fizer isso e o teu filho vê tu fazendo, quando ele estiver sozinho ele vai fazer. Ele vai correr o risco de ser atropelado, porque ele viu você fazer. Então, seja nas coisas boas ou ruins, os nossos filhos eles sempre estão nos vendo. E é isso que nos dá uma responsabilidade no reino. Porque hoje Deus colocou filhos espirituais sob a nossa liderança. E tudo aquilo que eles veem nós fazermos, de certo ou de errado, eles vão copiar e vão fazer. Então, eu tenho que ter muito cuidado com as coisas que eu faço. Eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu digo, porque eu estou marcando uma geração. E essa geração ela vai responder em cima daquilo que ela for marcada. E talvez você que está me ouvindo, que é líder também, tem pessoas que estão olhando para você e que vão olhar nas tuas atitudes e vão dizer, mas essa não é a atitude de um líder. Quem sabe o Moisés que está ouvindo aí, ele que tem um pequeno rebanho, que é o alvo, que nem ele fala lá, daqui a pouco pessoas vão olhar para ele e dizer, mas isso não é uma atitude de um homem de Deus. Isso não é uma atitude de uma mulher de Deus, de alguém que está liderando outro departamento. E assim nós somos, queridos. Nós estamos sempre sendo vigiados. Porque assim como nós temos um pai, esse pai nós devemos um temor a ele. E o Moisés falou sobre isso esses dias lá no culto. O temor não é ter medo, é dar valor, é respeitar, é honrar. Honrar mesmo quando nós estamos longe. Então aquilo que o teu pai te ensinou, aquilo que ele te mostrou, tu vai fazer tanto perto como longe. Então tu vai honrar teu pai, muitas vezes não é junto com ele, na presença dele, mas tu vai honrar quando estiver longe. Aquilo que ele te ensinou, tu vai colocar em prática. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, e eu depois de ficar 5 anos no quartel, eu vim para Porto Alegre, eu fui trabalhar numa empresa de ônibus, era a única coisa que eu poderia fazer. Eu não tinha um grau de estudo, tinha terminado só o 1º grau, e não tinha experiência em nada. Imagina, fiquei 5 anos no quartel, fazer o quê? E aí surgiu uma oportunidade que eu me trabalhar de cobrador de ônibus, foi o que eu fui fazer. E lá, trabalhando lá no Morro da Conceição, na Maria Degolada, para quem é de Porto Alegre conhece aí, um dos bairros mais violentos de Porto Alegre aí, trabalhando no último horário de uma linha de ônibus lá. O motorista que eu trabalhava, chapadão, andava sempre fumando, cheirando, andava que nem um doido lá. Os camaradas, os traficantes do morro atacavam ele para vender maconha, para vender cocaína para ele, e eu trabalhando junto, e ele, pô Serginho, dá um pega aí, meu, é da boa. Eu disse, não, cara, eu não quero isso.
e não estava nos caminhos do Senhor. Ainda não estava. Mas eu havia aprendido algumas coisas. Sabe, queridos? Então, coisas que o teu pai vai te marcar. Quem sabe tu vai dizer hoje, tá me ouvindo aí, com o pastor Valmor testemunhos, eu tinha problema, quando o pai chegava em casa, todo mundo se escondia, né? Tem pessoas que tiveram problemas com seus pais, e aí como é que eu vou conseguir ver Deus como um pai? Me relacionar com aquele pai que vem, que abraça o filho. Eu tava ministrando lá em Cachoeirinha, tava falando, lembrando de algumas situações, eu com a minha filha mesmo, com a Camila, quando ela começou a andar de bicicleta, a criança ela tem uma confiança toda no pai. Ela pode estar em cima de um barranco, se tu disser para ela se jogar e que tu vai pegar ela vai se jogar, meu irmão. Porque ela tem a confiança no pai. E eu segurando a bicicleta ali, eu dizia, ela começando a tirar as rodinhas para aprender a pedalar, né? E eu segurando no banco, na traseira ali, e eu disse, vai filha, vai pedalando que eu tô junto contigo. E ela, tá pai, não larga, não larga, não larga. E eu já tinha largado fazia tempo. E ela, enquanto ela estava olhando para frente, eu dizia só, olha para frente e pedala. Enquanto ela está obedecendo a instrução do pai, ela vai se dar bem. Mas daqui a pouco ela pedalando, tu tá aí, ela olha para trás, vê que eu não estava, ela olhou para o chão e caiu. E assim somos nós. Quando nós paramos de olhar para a instrução que o pai quer nos dar, irmãos, na sua palavra, nós começamos a cair, começamos a vacilar, começamos a perder a direção. Sabe, o pai ele vai nos instruir sempre no caminho que nós devemos andar. Eu já ministrei aqui outra vez. A palavra de Deus está registrando ali que o Espírito Santo do Senhor, quando tu quiser desviar o teu pé para a direita ou para a esquerda, vai ouvir uma voz atrás de ti dizendo, este é o caminho, andai nele. Ou seja, ele vai sempre te dar uma direção. Porque o pai, ele te ama. O pai sempre vai dizer para o filho, filho, não toca a mão no fogão, que a mãe colocou carne no forno, está quente. O pai sempre vai querer o bem do filho. Mas o filho, ele é desobediente. O pai vira as costas, o filho vai lá e quando vem com a mão queimada. E para onde que ele corre? Para o braço do pai ou da mãe. Diz, olha, queimei. Mas eu te avisei. Por que tu fez isso? Então, o relacionamento que Deus quer ter comigo e contigo é esse. Um relacionamento de pai e filho. Ah, pastor, mas eu não tive um pai amoroso. Eu não tive um pai que me cuidasse. Eu não tive um pai que fosse presente, mas a palavra de Deus diz que ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Ou seja, se você não teve uma experiência com um pai que foi um pai ausente na tua vida, que foi um pai que não cuidou de ti como deveria ter cuidado, o Senhor, ele quer ser teu pai, ele quer ter esse relacionamento contigo, porque ele já te elegeu muito antes. Não se sinta rejeitado, não se sinta alguém excluído. O Senhor te elegeu, o Senhor te chama como filho, como você ouviu nesse louvor, como filho amado. Imagina o amor que esse pai tem por mim e por ti, a ponto de dar o que ele tinha de mais valioso, de mais precioso, de dar a vida do seu único filho, por amor, por resgate a mim e a você, por nos dar com herança uma vida eterna ao lado dele. Um pai que renuncia a tudo. Ontem eu falava aqui com os irmãos, aquele pai que muitas vezes deixa de comer para dar a comida para o filho. Deixa de comer deixa de se vestir, de comprar uma roupa melhor. Sabe, gente, nós como nos criamos como uma família ali muito grande, 9 filhos. Imagina, mais o pai e a mãe eram 11 dentro de casa. Mais a avó que às vezes estava lá, dava 12. E tu acha que sobrava alguma coisa? Eu vejo hoje essa gurizada andando aí de calça rasgada, né? Mas naquela época as calças rasgavam, nós metíamos remendo, né? E aquele remendo ali ele durava, tinha que durar. A bolsa que nós levava para levar o café era a calça que a mãe ia lá e cortava e fazia uma bolsa tiracolo.
E ali nós botava uma garrafa de café, porque nós saía 6 da manhã e voltava 9:30 da noite. E aí levava ali o café, levava noutra bolsinha ali, tudo feito com roupa. Nós ia dormir. Hoje, graças a Deus, mudou muita coisa. Mas era joelho e cotovelo, né? Isso aí. Joelho e cotovelo. O joelho porque tu estava sempre na lida ali, caminhando, andando e fazendo as coisas. E o cotovelo porque tu crescia e a roupa continuava a mesma. E aí tu ia fazendo os movimentos ali e ia puindo o cotovelo, né? Mas era o que tinha, né? É verdade. O chinelo passava de geração em geração. O mais velho passava pro mais novo, até que... Aquele chinelo consertado umas 50 vezes, né? Então a gente sabe que é passar por dificuldade. Ia dormir depois, a coberta era o acolchoado. Quem nunca conheceu, eu vou te falar, era uma coberta feita de pedaço de roupas. Roupas que não se usava mais, que não tinha mais uso, então ia costurando uma na outra. Quando tocava por cima, aquilo aí tu não conseguia nem te mexer, né? E os que tinham oportunidade de estudar um pouquinho, não tinha dinheiro para comprar material escolar, o que fazia? Pegava o papel do pão para poder escrever. É verdade. E lápis emprestado, né? Então, muitas dificuldades, né? A gente passou aí, mas o que eu via em tudo isso? Eu via ali que muitas vezes, na hora de comer, o meu pai, ele comprava, ia no mercado, ele comprava um saco de farinha. Então, uma fornada de pão tinha por dia. O feijão era uma panela de pressão de feijão de meio-dia e uma de noite. Imagina, era um batalhão em casa, gente. E assim, às vezes mesmo assim faltava, e aí às vezes a gente via que o pai ficava ali, não comia tanto, sabe? Não repetia, e ficava de canto lá, às vezes, quem sabe passando fome para deixar que o filho comesse mais. E é isso que às vezes a gente não entende, gente. Às vezes no reino Deus coloca pais espirituais sobre a tua vida, que estão renunciando tantas coisas, e às vezes a gente não honra, às vezes a gente não dá aquele devido valor que deveria dar. E isso a gente tem visto hoje que muitas pessoas têm abandonado ministérios por causa disso. Porque Deus tem colocado pessoas para marcar a tua vida e tu não tem valorizado isso. Ontem falamos muito sobre isso, sobre comprometimento na nossa reunião. E você muitas vezes como pai também não quer um comprometimento com o filho e você acaba deixando só a mãe cuidar. E isso é normal, e acaba que daqui a pouco a mãe não cuida também e deixa para o avô e para a avó cuidar. Isso é uma prática normal dentro da sociedade que nós vivemos hoje, gente. Eu não estou falando só da igreja, eu estou falando que é uma prática comum na nossa sociedade hoje. Não estou falando de A, de B ou C, porque eu conheço algumas situações, não. Eu estou falando porque isso é uma prática comum na sociedade. E Deus nos chamou para ser pai espiritual dessas pessoas. Você que está me ouvindo, que tem um pouquinho de maturidade, você já entendeu que Deus te chamou para isso também, para marcar alguém, para marcar a vida de alguém. E eu creio que este homem deve ter marcado a vida de Davi em algum momento. Porque Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Ele não tinha uma experiência com um gigante naquele primeiro momento. Não, ele estava cuidando das ovelhas do pai dele. A Bíblia diz que se levantou um urso. Imagina um urso aí médio, irmãos. Ele também devia ser ele em pé, quando ele vai para atacar uma presa, ele se levanta. Deveria ficar do tamanho do Golias quase. Ele diz, não, eu já tive essa experiência, meu querido. Pode deixar para mim. Então, Davi já tinha enfrentado aquela situação antes de ele enfrentar Golias. Ele já tinha sido preparado para enfrentar aquela situação. E Saul ficou tão espantado que ele diz, mas de quem é esse menino? Quem é o pai dessa criança? Pô, se o camarada faz isso é porque o pai dele instruiu. Aí tu vai dizer, mas por que não instruiu então o Samá, o Abinadab, os outros irmãos que estavam lá guerreando com Saul, que poderiam também estar juntos? Porque Davi tinha uma intimidade com
um outro pai. Se tu olhar para a palavra de Deus, tu vai ver que Davi, ele era um rejeitado. Talvez você que se sinta rejeitado do outro lado aí, quando Samuel chega para ungir um rei, mandado por Deus, Deus já tinha mandado para ungir Davi. Mas Samuel chega na casa e eles fazem um banquete. E aí começa a desfilar aquele desfile só de homenzarrão lá. Todos aqueles homens bonitão, fortão. E aí a Bíblia vai dizer que termina os homens e Deus olha para Samuel e diz, não é nenhum deles. E aí Samuel chega para Jessé e diz assim, Jessé, terminou os filhos? E ele diz, não, tem mais um que está no campo cuidando das ovelhas. Imagina, era alguém rejeitado que estava lá, não foi nem convidado para a festa. Imagina o conceito que se tinha de Davi. Mas ele tinha uma intimidade com o pai maior. E ele tinha essa intimidade, nessa intimidade ele sabia que Deus era com ele. Então quando Davi vem, Samuel unge a Davi como rei acima de seus irmãos. E Davi, Saul não entendia quem é o pai desse menino. Porque Saul já estava com a sua visão espiritual, já estava com a sua visão fechando. Ele não conseguia ver ali que era Deus na vida daquele jovem. Um jovem que foi ali e para tirar um mal, uma praga que estava afrontando todo o corpo, se colocou na brecha e disse, deixa comigo, eu vou lá, eu resolvo isso. Eu vou resolver esse problema aí. E vou em nome do Senhor dos Exércitos, eu não vou sozinho. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. O grande problema é que muitas vezes, Dilon, eu quero resolver as coisas sozinho. Eu quero ir no meu nome. Eu quero ir no meu nome e aí eu não consigo. Então, quando tu vai no nome do Senhor dos Exércitos, como quando o Pai vai contigo, as coisas vão acontecer. Agora, quando ele não for contigo, quando ele for sozinho, vai acontecer o que aconteceu com Saul. Ele vai te rejeitar. Sabe? E nós precisamos entender isso. Nesses últimos dias nós precisamos ser filhos de discernimento. Ou seja, ter o discernimento daquilo que é Deus que está mandando fazer e aquilo que não é Deus que está mandando eu fazer. Porque se nós fôssemos olhar para algumas coisas e fôssemos andar por vista, né, Dilo? Teríamos, quem sabe, há quanto tempo já encerrado o programa? Começando na madrugada. Ó, esse bar saiu lá do dedão do pé. Porque muitas vezes, irmão, nós passamos por lutas, por dificuldades que você que está nos ouvindo, nos assistindo aí, nem imagina. Por lutas gigantescas, que se nós não confiarmos no Pai que nos prometeu e nos diz que faria, nós já teríamos existido. Se nós começamos um projeto e não damos crédito, se eu não for dar crédito para aquilo que Deus colocou na minha mão, eu vou querer que alguém dê. Então, querido, começa por ti. Então, se tu não está acreditando naquilo que Deus colocou sobre ti, tu acha que Davi ia enfrentar aquele gigante se ele não soubesse que o pai estava vindo com ele? Claro que não, irmãos. Os outros todos não tinham essa convicção. E ficaram onde? Lá na trincheira, emburacado. Agora, quando tu sabe que o pai é contigo, que ele vai contigo, que ele caminha contigo, as coisas são muito mais fáceis. Elas fluem muito melhor. E infelizmente não consegui entrar nem na introdução, Dilon. Mas já são 9h55. Nós precisamos orar pela igreja, pelos irmãos, por todos aqueles que têm mandado seus pedidos. Então precisamos entender isso, irmãos. Quanto tempo nós temos andado ao lado do Pai e não conhecemos o Pai que nós servimos? Um Pai que é amoroso, um Pai que zela, que cuida, um Pai que vai contigo, um Pai que caminha contigo, um Pai que tem todo o poder, um Pai que quer ser o teu Abba Pai, o teu paizinho querido, o teu paizinho que tem uma intimidade. Ah, mas eu não tenho intimidade. Começa desenvolvendo isso.
Começa dizendo: pai, paizinho, eu preciso de ti. Eu não tive quem cuidasse de mim, por isso que eu sou meio grosso, meio bruto, eu não consigo abraçar nem meu filho biológico, porque eu não tive um pai também que me abraçasse. Começa a pedir para o pai te abraçar. Tu vai ver que tu vai transformar esse coração de pedra, tu vai ser um pai mais amoroso com teus filhos. Ah, eu passo para eles isso porque eu recebi. Eu não recebi nem isso. E às vezes nós queremos repassar maldições para os nossos filhos. E o pai quer que nós venhamos a passar o amor dele, marcar as vidas. Amém, queridos? Nós queremos orar aí. São 9 horas e 57 minutos. E você que tem seu pedido, você que tem uma necessidade, quero te convidar aí a colocar a tua mão no teu coração. Nós queremos orar nesse momento. Pedir que o Pai venha te encontrar onde você está. Pedir que o Pai venha te abençoar onde você está. Que Ele venha cuidar da tua dor. Eu me lembro que quando eu ficava doente e eu era menor, estava lá na minha meninice, na minha juventude. Às vezes eu acordava de madrugada com febre, querendo ir no banheiro. Eu olhava, estava o meu pai sentado lá da minha cama. E muitas coisas foram marcadas na minha vida, assim. E eu louvo a Deus pela vida dele, porque me ensinou muitas coisas. E hoje eu tenho certeza que o Pai que está nos falando hoje aqui, Ele quer ensinar muito mais ainda. Então coloca a tua mão no teu coração, fale com o Pai agora. Querido, amado, eterno, santo Deus, Paizinho amoroso, Pai eterno, Pai soberano, nós te adoramos nesta manhã, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pela tua misericórdia, te louvamos, querido Espírito Santo. Obrigado, Deus, pela vida, Senhor, de todos aqueles que estão ouvindo, que têm uma necessidade, que têm um desafio, Senhor. Eu te agradeço, Deus. Eu te louvo, te glorifico e te peço, Paizinho, que tu venha abraçar cada um deles. Que esse filho que está ouvindo hoje, Senhor, que precisa do teu socorro, Senhor, ele possa ser alcançado por ti como um dia nós fomos. Abençoa o teu servo, abençoa, Deus, a tua serva. Pai, que possamos ter um relacionamento cada vez mais íntimo, sabendo que tu é aquele Pai provedor, que não vai nos deixar faltar nada, que sabe todas as nossas necessidades, mas que quer ouvir aquilo da nossa boca, dizendo: Pai, me socorre, Pai, me ajuda, Pai, eu preciso de ti, Pai, eu preciso que tu me instrua, eu preciso que tu me dê uma direção, eu preciso fazer algo hoje, é importante, eu preciso que tu vá à frente. Pai, eu preciso ir fazer uma cirurgia, eu preciso que tu vá à frente, eu preciso que tu me dê essa confiança que vai dar tudo certo. Pai, eu preciso que tu me instrua a tomar posições, decisões. Eu preciso que tu me ajude a enfrentar os meus desafios, os meus gigantes, os medos, a depressão, a incerteza, a insegurança, que muitas vezes ainda estão no meu coração. Me ajuda a vencer tudo isso, para a honra e glória do teu nome, Pai. Que eu possa ser um filho que venha honrar e glorificar o teu nome na face dessa terra. Que as pessoas possam olhar para mim e possam dizer: lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, lá vai alguém verdadeiramente comprometido com o teu reino, com o teu evangelho na face dessa terra. Alguém que quer fazer a diferença, alguém que tu marcou e que vai fazer a diferença por onde andar, que vai ser sal, que vai ser luz, que vai trazer mudança no ambiente onde ele chegar, mudança no ambiente onde ela chegar. Que possamos fazer isso, Deus, para a glória e honra do teu nome. É o que nós pedimos e agradecemos desde já. Abençoa nosso dia, dá-nos uma semana abençoada na tua presença, em nome de Jesus. Amém.